Bom fim de semana, são 10h20, já temos a equipa reunida. Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira. Conversamos sobre os temas da semana com o Olivier Bonamici e com a Begonha Inigas, que hoje entra à distância a partir de Vigo, na Galiza. E bom dia também ao Miguel Coelho, que está aqui para conduzir esta emissão. Bom dia. Bom dia, Paulino, Olivier, Begonha, bem-vindos. Bom a mais dia. uma edição do Visto de Fora. Uma emissão com muitos temas e, aliás, como de resto já é habitual, com mais temas do que tempo. E por isso é melhor avançarmos para os temas europeus. E lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E começamos pela tensão entre a Rússia e o Ocidente por causa da Ucrânia, uma tensão que não dá sinais de baixar, apesar da anunciada retirada de parte dos militares russos da fronteira com a Ucrânia e dos sucessivos contactos diplomáticos. Tivemos nas últimas horas notícias de bombardeamentos no leste da Ucrânia, alguns com artilharia pesada, alegadamente por parte de separatistas apoiados pela Rússia, com resposta da Ucrânia. São dezenas de violações do cessar-fogo. Como é que vêem esta situação? E começava por ti, Begonha. Poderá vir daqui o pretexto para uma invasão da Rússia? Esperemos que non sexa así, non é? E antes de máis, quero dizer que eu estou neste momento non en Vigo, estou en Santiago, no Museo do Pobo Galego, mas nun local moito perto dun edificio do Álvaro Sisa Vieira, do Museo de Arte Contemporáneo da Galiza. Mas sí, eu acho que realmente isto é un perigo. E esas mensaxes que lanzou a Rusia, non é? Durante os últimos días de que non acontecía nada, retirada, non. Rompeu o alto fogo na rexión de Donbass e incrementouse a tensão, con certeza. Portanto, pode acontecer aínda de tudo. A intermediação do secretario xeral das Nações Unidas, do Guterres, por enquanto non surtiu efecto. E estamos, acho que, nun momento bastante decisivo para saber que é o que vai acontecer. Putin anunciou, entretanto, que vai assistir a exercícios de lançamento de armas nucleares este fim de semana. Não é um sinal propriamente tranquilizador, Olivier? Não é, mas o que é curioso é que eu diria que neste momento a grande pergunta que se coloca até ao nível europeu e mundial é o que quer realmente Vladimir Putin. O que é interessante também ver é a atitude dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão a nos dizer desde há quase um século que o ataque é uma questão de dias. E o ataque nunca acontece. No entanto, o que é interessante por parte americana é que vê-se claramente uma vontade de colocar toda a luz, por assim dizer, sobre a Rússia. Ou seja, responsabilizar ao máximo a Rússia e ganhar algum tempo. Vamos ver se isto resulta ou não, mas às vezes, como disse aqui na última semana, parece que estamos a assistir perante um caso gravíssimo a nível mundial, sim, que pode ter consequências graves. Às vezes parece que estamos a assistir a uma briga entre três rapazes no recreio. É um pouco isso que estamos a assistir às vezes entre as forças em presença. Por grande parte dos observadores também, deixa-me só lançar aqui mais este dado para a conversa, grande parte dos observadores também mostra a convicção de que isto será mais fogo de vista do que propriamente uma intenção firme da Rússia de avançar para um conflito armado. Portanto, no fundo é mais marcar posição e pressionar o Ocidente com vista à obtenção de resultados, mas que na prática não haverá o ataque que se teme. Também pode ser um risco, pergunto eu, ver as coisas neste plano. Sí, pode ser un risco porque, sin dúbida, a comezos desta semana, todos tiñamos a información de que cuarta-feira podería haber unha invasão, depois a Rusia se encarregou o Putin de dizer que non, que as conversas diplomáticas tamén da parte do Occidente tamén lanzaran a mensaxe de que estaba tudo como máis calmo, mas agora, nestas últimas horas, estamos a ver isto. Portanto, non nos podemos confiar, porque para mí isto de que Rusia estése a amenazar con medidas tecnomilitares, sí, se fracasar a negociación con os Estados Unidos, é que mesmo preocupante. E depois, por exemplo, nos mídias españois, hoxe de mañá, cando eu estaba a preparar o programa, aparecen até vídeos, a destacar como é que afectaría a economía española, por exemplo, unha guerra na Ucrânia, É dizer, é que estamos agora mesmo sujeitos todos de un fío moito frágil e nas próximas horas todo pode acontecer. Esperemos que não, Esperemos que não. Eu confio que não. Ainda a leste, mas agora, isto no interior da União Europeia, foi notícia esta semana, a derrota sofrida por Hungria e Polónia no Tribunal de Justiça da União Europeia, porque o Tribunal deu cobertura legal ao mecanismo que prevê a suspensão, ou mesmo o corte de fundos europeus
quando os Estados-membros se desviam do Estado de Direito, que é o caso justamente de húngaros e polacos. Admites que a partir daqui pode haver um novo posicionamento por parte destes dois governos ou nem tanto, Olivier? Vamos ver, porque eu fiquei impressionado com o discurso de Viktor Orbán esta semana, que deixou a porta aberta a uma saída da União Europeia. Bom, deixou uma ligeira porta aberta, porque claro que os húngaros, os polacos, os governos, falo dos governos claro, sobretudo, sentem-se um pouco humilhados nesta questão. Eles também precisam do dinheiro, só que existem regras do jogo na União Europeia, existem princípios. Isto não é um combate para mim jurídico, mas é quase um combate intelectual e um combate político. E vamos ver, porque vamos falar daqui a pouco, existem em França eleições presidenciais daqui a 2 meses mais ou menos, mas também existem eleições super importantes na Hungria, porque tudo também pode mudar rapidamente. Se temos o principal opositor do Sr. Orbán, que é um senhor pró-europeu no governo húngaro, é evidente que a situação irá claramente mudar nestes países. Sim, e o encontro de Orbán com Putin também foi mais um sinal, Begonha. Iso é máis un sinal e sobre todo eu acho que esta decisão desta semana, non é, do Tribunal de Justiza da Unión Europea de dar cobertura legal a este mecanismo, non é, para prever, se se prevé a suspensão ou mesmo o corte de fondos europeos a estes Estados membros que non cumpren, como é o caso da Hungría, non é, o Estado de Direito, e que é moito importante, non sei se se lembran que há meses que non xa falábamos disto, falábamos de como é que se podería solucionar todo isto. E entón, o diñeiro é importante, o diñeiro é fundamental para os nosos países. E agora que estamos a espera deste novo cuadro financiero, non é? Que chegue mesmo o diñeiro deste novo cuadro financiero 21-27, claro, esta medida vai afectar moito a países como a Hungría. Afectaría, imaginen, a Portugal e a España, nin imagino tamén a Hungría. Por iso, pode ser, ou a Polonia, exactamente, mas por iso esta decisão pode ser boa, pode ser moito boa e eu espero que axude tamén a suavizar determinadas medidas e declarações, esperemos, do señor Viktor Orbán. Vamos ouvir se as críticas feitas pelos dirigentes polacos e húngaros vão suavizar, como diz a Begonha. Esperemos. Ou não. Mas em Bruxelas temos, entretanto, a decorrer, e com a presença também justamente destes dirigentes, a cimeira entre a União Europeia e a União Africana. É um encontro que há vários anos que não decorria e que é considerado um momento importante para reforçar as relações entre os dois continentes, mas também para falar da vacinação contra a Covid-19 em África, que, como se sabe, está muito atrasada. Acreditas, Olivier, que esta cimeira pode ser um ponto de viragem? Bem, eu espero que sim. Existe uma urgência, como é evidente, para, sobretudo, sabemos já o risco de aparecer novas variantes e tudo isso. Não há uma vacinação forte ao nível mundial. Sabemos também que a situação está a melhorar no continente africano e aqui também, porque temos que dizer as coisas que o governo português, neste caso, Portugal, neste caso, tem feito um melhor trabalho em relação a outros países europeus. Já lá vamos. E vemos isto em relação a... Não, estou a falar da vacinação dos países lusófonos no continente africano, que é superior à média dos outros países africanos. Mas eu diria que esta cimeira, para mim, há este ponto que é super importante, acelerar a vacinação no continente africano, mas também olhar para, e falávamos há pouco da Hungria e da Polónia, dos Estados do Direito nos países africanos. Isto é uma preocupação gigante. O próprio José Borrell, o chefe de diplomacia europeia, manifestou isso, que é, existem novos atores, entre aspas, que são a China e a Rússia, e sabemos que, no que diz respeito aos Estados do Direito em alguns países africanos, a Europa tem absolutamente que manter a sua postura, porque apesar de sabermos que há outros países que não olham tanto isso para fazer negócio, nomeadamente por causa das matérias-primas que existem no continente africano. Sim. Begonha, como é que vês a importância desta cimeira União Europeia-África? Me permitem que fique um bocado desconfiada, não é? Como analista da actualidade, porque esta é a sexta cimeira entre os dois blocos e lembro-me, como xornalista, eu xa acompañei, por exemplo, unha cimeira importantísima no ano 2007 entre África e a Unión Europea, na presidencia portuguesa, non é? Na altura, e houve varias cimeiras entre a Europa e a África. E eu digo, que se fez depois desa cimeira? Se dizer, eu estaba a ver todos os discursos, non é? E os discursos son moito bonitos, mas eu digo aquí, acrescento unha coisa, máis do que nunca, o papel que podemos facer os países de lingua portuguesa, é dizer, Portugal, os países lusófonos. Neste momento, Portugal
ten un papel decisivo, sempre teve un papel decisivo na relación con África, mas os países da lingua portuguesa están unidos a Portugal íntegramente e son moitos países ou varios países de África. Por iso o papel de Portugal como eixo vertebrador nestas relaxoes é moito importante, como xa se demostrou tamén coas vacinas, con a vacina SAO e todo iso, non é? Con o envío de vacinas a África. Muito bem, vamos olhar ainda aqui para a realidade política nos vossos dois países, França e Espanha, porque há eleições, no caso de França, aí à porta. Em Espanha tivemos eleições em Castela-Leão. Eu começava por ti, Olivier. Em França falta já menos de 2 meses, não é, para as presidenciais. Como é que estão as sondagens? Neste momento, a grande pergunta em França é saber quem vai defrontar Macron na segunda volta. Macron vai estar, em princípio, tudo indica na segunda volta, os sondagens dão uma grande margem, e depois ver quem é que ele vai defrontar. E o que é super interessante em França, neste momento, é que é uma guerra terrível entre os dois candidatos de extrema-direita, que são dois potenciais candidatos para a segunda volta, que é Le Pen e, portanto, um recém-chegado Éric Zemmour. É interessante porque em Espanha ou em Portugal, por exemplo, só há um grande partido de extrema-direita, há outros pequenos partidos, mas estou a falar dos chamados grandes. Em França, não. Há dois, neste momento, há dois grandes correntes da extrema-direita. É interessante e é ver, para em Portugal, qual é a diferença. É muito complicado, é um pouco como na Itália, explicar a diferença entre Salvini e Meloni, entre a Fratelli d'Italia e a Liga, neste momento que se chama Liga. Em França, rapidamente, qual é a diferença fundamental entre Le Pen e Zemmour? Eu diria, tem muito a ver a nível económico. Zemmour é um liberal, Marine Le Pen é mais, eu diria assim, socialista, entre aspas, por assim dizer, ao nível económico. E outra diferença, que é o seu eleitorado, isto é super interessante, porque o Zemmour é mais um eleitorado burguês e Marine Le Pen é mais um eleitorado do povo, por assim dizer, portanto, das camadas sociais mais desfavorecidas. Ao longo das próximas semanas e à medida que se aproximarem as eleições, teremos muita ocasião de falar aqui sobre a França. E em Espanha, Begonha, tivemos eleições na região de Castela-Leão e que complicaram a vida ao Partido Popular, não é? Que venceu, mas sem maioria absoluta e por isso vai ter de negociar. Sí, mas non é só iso, que temos unha guerra civil aberta neste momento dentro do Partido Popular Español, o partido de centro-direita, non é? Porque além de gañar as eleições, porque como estás a dizer foi pela mínima, non é? Na autonomía de Castela e León, abriuse esta guerra aberta entre o líder do partido, Pablo Casado, e a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. E tudo porque... Pretendente, segundo se diz, à liderança do PP. Sí, exactamente, mas por iso se abriu esta guerra civil, porque a Isabel Díaz Ayuso ven ao público a destacar que tiña sido espiada, non é? E o Partido Popular, a cúpula do Partido Popular, tiña contratado unha agencia de detectives para espiar a ver si un dos seus irmãos cometeu un delito, non é, de apropiação, digamos, indebida de comissões por causa precisamente dun negocio de compra-venda de máscaras no começo da pandemia, non é? Que se, pelos vistos, supostamente, ele pode estar en causa 300.000 euros, non é? Que se cebou o levou supostamente o irmão da Isabel Díaz Ayuso. Então, están agora nesa guerra aberta nos mídia, nos órganos de comunicación social españois. Hoxe, por exemplo, de mañá, Pablo Casado foi entrevistado na cadena COPE e a seguir a Isabel Díaz Ayuso e cada cual ten o seu discurso. Que é o que vai acontecer? Resumo isto. Vai acontecer que vai ficar só un dos dois. Que vai ser o próximo líder do Partido Popular en España? Iso só saberemos se finalmente a Isabel Ayuso é culpada ou non é culpada. Se non for culpada, fica totalmente fragilizado Pablo Casado. Com esta guerra civil do PP em pano de fundo, só ouvir aqui o Olivier sobre as eleições em Castela-Leão. O PP ficou, em grande medida, dependente também do apoio da extrema-direita. O que eu acho é super interessante nesta eleição em particular é ver que uma diferença fundamental entre o Vox e o Chega, por exemplo, que em Portugal o PP não tem piedade nenhuma para governar, para se dizer, com o extrema-direita. Não governa, mas tem o apoio. É interessante porque tem o apoio na Andaluzia, tem o apoio em Madrid, e não há esta ideia por lado do PP, eu acho que é um erro, mas logo se verá, não há nenhuma piedade. O PP aceita perfeitamente ter as vozes do Vox para governar. Só que o Vox,
com toda a legitimidade, na minha opinião, tem uma atitude que agora o Chega teve ultimamente, que é, mas agora já chega, que é, vocês querem governar, mas nós queremos participar no governo. Ou seja, ainda valeu na Andaluzia, valeu em Madrid, mas agora o partido Vox, tendo em conta a subir na sondagem, já quer ter um papel executivo muito forte em Espanha. E agora... Mas é máis complicado do que iso, porque precisamente nesta guerra, nesta guerra aberta no Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso é partidaria de negociar con Vox para gobernar en Castela e León. Mas o Pablo Casado, o mañueco, o a persoa que gañou as eleições en Castela e León é un home do Pablo Casado. E el non quer, por enquanto, gobernar con Vox. Por iso há esa divisão na centro-direita espanhola, essa divisão entre ir com Vox ou não ir com Vox. Contamos contigo para nos ires contando. Exatamente. Faltam 24 minutos para as 11 da manhã. Lembram que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E por cá, o Governo anunciou ontem o alívio da maioria das restrições que ainda estão em vigor por causa da pandemia. Acaba nos próximos dias o isolamento dos contactos de risco. O certificado de vacinação passa a ser obrigatório apenas para entrar no país, para visitas a lares ou para idas a hospitais. Acabam também os limites de lotação nos espaços comerciais, bem como a recomendação de teletrabalho. Isto só para resumir aqui algumas das alterações. O que é que te parecem, Olivier, estas medidas, tendo em conta o atual estado da pandemia, nomeadamente em Portugal? Porque tem confiança nos especialistas do país, portanto, somente estas medidas já têm dados para isso. É evidente que há sempre o Covid ainda não passou, portanto há sempre, como é evidente, alguma parte de risco, sempre. Quando tu abres quase todo o país, porque finalmente daqui a pouco, daqui a talvez um mês, vamos ter mais ou menos uma vida como antes da pandemia, só que já tivemos. Vais ter de pagar aquele almoço, finalmente. Não, sim. Já, normalmente. Só que já dissemos isto no passado e sabemos o que aconteceu. Mas eu digo que, em forma geral, estas medidas correspondem a tudo que nós temos visto na Europa, de uma forma geral, que é todos os países, não é? Que aliviam as restrições. São uma pequena nota, porque é curioso, porque em França, por exemplo, mantém-se, isto é um pouco surreal ver tantas diferenças entre os países, mantém-se o certificado vacinal, ou seja, alguém quer comer num restaurante, não tem a vacina, não pode, mesmo com teste negativo. Embora em França também estejamos a assistir ao levantamento muito progressivo das medidas, como por exemplo esta semana a reabertura das discotecas. Tal como acontece de resto em Espanha, também as medidas têm vindo a ser aliviadas. E como é que olhas para esta evolução agora em Portugal, Begonha? Pareceme lógica, sinceramente pareceme lógica, porque o que están a dizer desde a Autoridade Europea do Medicamento, os especialistas, os técnicos a nivel europeo, então, a pandemia está conosco, mas é normal aliviar, non é? Mas é curioso porque eu ás veces fico a ollar, como faz o Olivier, non é? Neste visto de fora os diferentes países, o noso país que é Portugal, porque para mí é Portugal, mas tamén o meu de nacença que é España, e como eu agora estou entre os dois lados, poño un exemplo. Por exemplo, nos eventos. Como eu asisto agora a eventos en España e en Portugal, non é? Vexo, por exemplo, eu agora estou na Galiza, estou nun evento neste momento, e entón, no coffee break, por exemplo, é todo entregue individualmente, non é? Para que ninguén misture, todo en caixinhas. E almoços de traballo, tamén, todo moito controlado, un limite, aínda que todo como moito máis. En Portugal, agora precisamente con estas novas medidas, acabas de explicar, nos podemos ir a almorzar tranquilamente nun evento de traballo, é verdade, tens de presentar o certificado digital no restaurante e xa está. É dizer, é un bocado de confusao, eu imagino os turistas, non é, que chegan a Portugal, é confusao porque como cada país ten as súas medidas e as súas restrições ou alivios, até que non chegas ao país, non sabes. É preciso um manual. Sendo que depois há aqui algumas aparentes contradições, Olivier, porque no caso, por exemplo, da máscara, e é uma das críticas mais significativas que se ouviram às decisões do Governo, as máscaras continuam a ser obrigatórias nas salas de aula, mas os mesmos jovens, se forem à discoteca, já não precisam de a usar.
Eu acho que já respondeste a pergunta. Ou seja, quando disseste isso, e afinal, os mesmos jovens que estão nas salas, estão nos bares e discotecas, estão sem máscara. Ou seja, responder de certa forma, ou seja, de facto, não tem muito lógica tudo isso. E, sobretudo, há um ponto importante, que é, neste momento, infelizmente, não é? Mas houve muitas crianças infectadas em Portugal, mas muitos mesmo. E eles perderam muito tempo. Vamos ver os estragos depois, que ao nível dos estudos, pronto, eu defendo mais estudos, abertura ainda mais por causa de todo o estágio que houve, ou seja, reduzir as férias, mas isto é a minha opinião. Agora, os crianças precisam de aprender, e a máscara é um travão à comunicação, e por isso admito que neste momento, ou em breve, a minha opinião, teria que ser tirada a máscara nas salas de aula. Begoña. Sí, no? E sobre todo que as nosas crianzas... Em Espanha a máscara nas escolas ainda é obrigatória? A máscara é obrigatória ainda nas escolas, sí, mas non é obrigatorio no recreio, como cá. No recreio, Sim, cá também como não. cá e todo iso. Mas estáse xa a plantear, sobre todo en alguma comunidade autónoma, tirar, e sobre todo eu acho que é unha coisa de sentido común, que as nosas crianzas, os nosos adolescentes precisan de viver, estamos a criar problemas moito graves de depresores, de problemas asociados con a pandemia, tamén nos adolescentes e nas crianzas precisan de correr, de se relacionar. Por iso non é fácil para os políticos, eu sei, encontrar un equilibrio entre o que é saudável e o que é seguro e o que é melhor para todos. Vamos também nós continuar fácil. aqui a jogar neste equilíbrio. Gostava de ouvi-los e rapidamente, porque começamos já a correr contra o tempo, sobre o episódio que, na perspectiva política, marcou esta semana em Portugal, que foi a decisão de repetir as eleições no Círculo da Europa, devido a uma confusão na contagem dos votos, com a mistura de votos válidos com votos inválidos nas mesmas urnas, e acabou por ser decidido repetir as eleições na Europa. O que é que vos pareceu todo este caso? Quem é que saiu mal na fotografia, Olivier? É uma vergonha absoluta isto. Ou seja, o Tribunal Constitucional fez muito bem. É uma questão de respeito. E uma questão de respeito em relação a portugueses que ainda às vezes sofrem de ficarem um pouco colocados do lado das decisões a nível nacional, e isto, claro, pode piorar o fosso que há entre os portugueses daqui e os portugueses de fora. Sabemos o peso da diaspora portuguesa. Portanto, isto para mim é uma vergonha. Resta saber se é irresponsabilidade mais ou desorganização. Eu acredito nos dois, mas eu acredito que é um problema de organização, que é uma questão do improviso, do desarrasco. Ou seja, vemos isto até em outros setores da sociedade portuguesa, sabemos isto como acontece às vezes. Um pequeno erro inicial e depois há falta de o improviso. Está bom, ok, olha, não faz mal, vamos colocar este, e aqui, estás de acordo? Vamos, olha, tome, vamos lá. E é isso. Eu acho que é isto, que é o improviso a este nível, não é? É mesmo lamentável. E neste caso, Begoña, com consequências sérias, nomeadamente o adiamento da tomada de posse do Governo, em cerca de mês e meio, e também a aprovação do Orçamento do Estado, que será lá para o fim do primeiro semestre. Mas tiña de acontecer alguma vez, non é? Tiña de acontecer todas as eleccións, cando há eleccións en Portugal, se sean autárquicas, se sean legislativas, sempre falamos europeias, sempre falamos disto, do voto dos nunca inmigrantes. Com esta gravidade. Claro, mas sabíamos que a contaxen había inmensos problemas sempre. Eu lembrome desde que moro en Portugal e há moitos anos de ouvir estas coisas. A contaxen, os votos, os problemas. Portanto, é normal o que fez o Tribunal Constitucional, está moito ben feito e é verdade, o Goberno vai demorar en tomar pose, agora unha serie de mudanzas, non é? Mas temos de esperar e a Xustiza fez moito ben en facer isto. Mas a ver se isto soluciona algo. Porque, e a ver se se identificam responsáveis, apesar de tudo a situação. Claro, porque o meu medo é agora, o receio, é que agora a Xustiza decretou isto, mas depois nas seguintes eleições aconteça algo parecido, non é? Então, a ver se aprendemos. Eu acho que é para aprender. Antes de avançarmos, o Olivier quer também falar do caso Bruno de Carvalho, porque o antigo presidente do Sporting foi alvo de uma queixa da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género por violência doméstica durante o programa televisivo em que estava envolvido, e o Ministério Público também abriu um inquérito, Olivier? O que é que me interessa neste caso? Eu não vou falar do que é que ele diz, não vou falar do programa em si, que eu não vejo, portanto não vale a pena. A questão aqui que é inacreditável neste caso é que
este tipo de programa, para mim, vale tudo para fazer audiência. Portanto, aliás, seria simples, nós podíamos sentar perto da mesa e apontar 5 nomes de alguém, de celebridades que davam perfeitamente para ter uma grande audiência. Begonha, Olivier, os dois? Não. E sobretudo o Paulino. Olha. Mas a questão aqui... E Miguel? E sobretudo a questão aqui, que é, como tudo vale para fazer audiência, neste tipo de programa, eu acho sempre inacreditável quando eles próprios depois são vítimas do próprio sistema que eles criaram. Neste caso, estou a dizer isto porque um patrocinador importante saiu deste programa. E acho sempre curioso que é quando tu próprio crias um sistema assim, tu aproveitas ao máximo do sistema, não é? E depois é o próprio sistema que te castiga. Acho isto sempre interessante. Isto fala-se até, inclusivamente, é a notícia hoje, que Cristina Ferreira quererá convidar José Sócrates para participar na próxima edição. Sí, estás a falar moito diso, mas o que explicou Olivier é mesmo así. É dizer, eles mesmos caen na súa propia rede trampa, mas é penoso ver o Bruno de Carballo con esas declarações, con eses comportamentos. Eu acho que o mellor que poderíamos facer todos é non ver este tipo de programas e non ver este tipo de personaxes. Olha, isso é que eu não acho bem. Bom, agora faltam 14 minutos para as 11. Está na Muito altura bem. do nosso índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Ora bem, todas as semanas pedimos aqui ao Olivier e à Begonha que descubram o significado de uma expressão portuguesa e esta até já devem ter ouvido. O Miguel hoje foi muito brando, muito amiguinho vosso. Já aqui falámos da confusão com os votos dos imigrantes que vai obrigar à repetição das eleições. E vocês, já meteram o pé na argola? Eu muitas vezes. A ver, Miguel, eu disse que era fácil. Eu meti muitas vezes o pé na argola. E quem não mete o pé na E tu, argola Olivier? alguma vez? É rara. É? Pé na argola é rara. Não, é meter, quando metes a pata, que dizemos em espanhol, até o fundo. Cá também, não é? Pata na poça. A pata na poça. cá Pata, dizemos a argola. pata na poça. Metes a pata, Olivier? Tu e eu metemos a pata É muitas isso, é vezes. cometer um argola, erro, pena. cometer um erro, mas sobretudo fazer uma asneirolazinha. Ui. Dá um exemplo. Índice de Tugalidade. Por exemplo, o que eu fiz agora, lancei os Inglantes do Tempo, não é? E o que eu fiz há pouco, imitar o Bruno Carvalho, posso ter metido o pé na argola, porque nunca se sabe do que vem daquela cabecinha. Não, eu acho que não metiste. Eu acho que não. Bom, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha. Sí, o negativo ten a ver con un naufraxio tráxico que aconteceu no Canadá, non é, dun pesqueiro galego, que acho que todos os nosos ouvintes xa viran as noticias, no que mogueran 8 mariñeiros galegos, outros tamén eran inmigrantes, o pesqueiro era galego e foi unha desgraza auténtica que estamos de luto na Galiza, estamos de luto acho que todos os españois e tamén, por que non, en Portugal, porque houve até un pesqueiro portugués que axudou precisamente no resgate de algún mariñeiro, houve 3 superviventes, mas isto serve para pensar, e estou a pensar tamén no norte de Portugal, en Vila do Conde, en tantas vilas pesqueiras, o drama dos mariñeiros e o drama dunha profesión que das máis arriscadas e piores e pior pagadas, pior pagas. E muitas vezes não trabalham nas condições desejáveis, não é? Sí, vidas moito tristes Muito bem. e familias Olivier, tamén destruídas. O negativo da semana tem a ver com um número assustador que vem provar os hábitos de leitura em Portugal. Os números são dramáticos, mas mesmo 60% dos portugueses, um grande inquérito sobre os hábitos culturais portugueses, 60% não leram um livro no ano passado. E as pessoas, já falamos um pouco aqui, enganam-se quando consideram que é uma tendência ao nível mundial. Não é verdade. Portugal é um dos piores ao nível de hábitos de leitura na Europa. É algo dramático. 60%, com consequências sobre a educação,
sobre a abertura do espírito que oferecem os livros. Claro. Sim, sendo que no caso português ainda é pior porque não se reduz apenas aos livros, porque este inquérito que referiste mostra que 70% das pessoas não foram durante um ano a um museu, não visitaram um monumento. É de facto Consumo de cultura, no fundo é o uma consumo realidade de cultura muito que está em preocupante. crise em Portugal. Begonha, o teu positivo? Pois o positivo, eu non sou así, porque eu estou no museo neste momento, non é? No Museo do Povo Galego. Mas não E o fazes parte positivo- dele, pois não? Non, porque non, é por enquanto, por enquanto, ainda teño moita enerxía. Mas precisamente chegar a este museo, falar coas persoas, estou agora no gabinete do director a facer o programa e explicar que teño de facer un programa para unha emisora portuguesa en portugués e dices: mas claro, Portugal, somos irmãos, mas si temos a mesma lingua. E eu, cando falo co ele, misturo o portugués con o galego e diz: mas é igual, temos a mesma orixe, temos a mesma identidade, temos a mesma lingua. Então, esa alegría e ese subidón que nos dicemos en español, que surxe cando chegas a un local como este e te sientes en casa e explicas que vas falar en portugués e dicen: moito ben, e tamén é a nosa lingua. Então, Muito isso bem. é importante, somos a mesma coisa. Muito bem. E o teu positivo, O meu Olivier? positivo tem a ver com uma tendência em Portugal cada vez mais interessante, falamos há pouco de cultura, que é as pessoas que dançam cada vez mais no meio da rua. E quando eu digo isto, é uma observação que eu me fiz a mim próprio ultimamente. Aconteceu esta semana, o Dia dos Namorados, fomos Ai, onde é que foram? em Lisboa, fomos passear em Lisboa e vimos depois na Rua Augusta pessoas a dançar e depois fomos no Mercado da Ribeira. E eu adoro cada vez mais isto, são as pessoas que estavam a dançar, neste caso não é Kizomba, era uma outra dança, mas eu acho isto de uma beleza, parece, às vezes faz lembrar dos anos 50, 60, pessoas que se juntam à volta assim, lá que dançam, no meio de algumas lojas e uau, é um ar de frescura. É, eu passo lá muitas E eu vezes, acho que é sim. uma nova tendência, é uma coisa recente. Por assim dizer, uma nova tendência que há em Portugal que eu acho muito bonito, apesar de eu ser um péssimo bailarino. Olha, eu por acaso, nem de propósito, ontem fui apanhado no meio da rua a dançar, porque eu faço a minha caminhada numa estação de comboios que escolho para casa, a pé, e ontem dei comigo uma senhora a olhar para mim e a rir. Eu vinha a ouvir música, não é? E de repente parei. Não, eu vinha a dançar e se calhar a cantar em voz alta, não Mas sei. sabe que o Paulinho pagava para ver Miguel dançar Kizomba. Mas de acho pagar que muito todos, bem. Tens de é pagar verdade, todos dançamos xa, menos o Miguel no estúdio, Estou à espera das licitações. Muito bem, meus queridos amigos, estamos no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que pode, deve, nós agradecíamos os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel e assim que nos segue todas as semanas. Bom fim de semana. Eu vou continuar aqui pela Renascença. Um abraço, obrigado, Tchau, bom fim de semana. obrigado. Bom fim de semana.